Estamos dando sequência nas explicações da Parashat Shlach. Falamos sobre o erro dos espiões, comentamos um pouquinho na segunda-feira, falamos uma das opiniões de qual foi o erro dos espiões. Agora eu quero focar um pouquinho numa outra forma uma outra interpretação, onde estava o equívoco dos espiões, e quem sabe poder expandir um pouquinho na continuação dessa história. Tem conhecido que durante a época dos anos 80, Israel estava enfrentando uma grande crise econômica, muita inflação, pouco crescimento, famoso deflação, né? A estagnação econômica ainda com inflação. O Banco Central não sabe nem o que fazer, né? Porque não adianta, subjuros não está contendo, não está nem crescendo. E chegou o gabinete ministerial de Israel, se reuniu para saber o que fazer. Uma situação, a economia estava aos frangalhos em Israel. Então, cada um começou a soltar suas ideias. Até que um falou, deixa eu falar uma coisa, quais são, na época, né, dos 80, quais são as grandes potências mundiais? Você tem os Estados Unidos. E depois, as outras economias, grandes economias do mundo, é Japão, que estava crescendo absurdamente naquela época, e a Alemanha. Eles falam, presta atenção, tem uma coisa em comum. Tanto o Japão quanto a Alemanha foram países que lutaram contra os Estados Unidos, perderam dos Estados Unidos, foram conquistados pelos americanos. Eles fizeram depois o plano Marshall, né, na reconstrução da economia alemã e da economia japonesa. E aí eles, né, despontaram. Então ele falou, tem uma ideia, vamos declarar guerra contra os Estados Unidos. Eles vêm aqui, dominam tudo, e fazem um plano, metem trilhões de dólares aqui pro negócio, né, voltar a crescer, tá tudo resolvido. Então, grande ideia. Vai virar um Japão, vai virar uma Alemanha, né? Aí ele falou, espera aí, mas o que acontece se a gente ganhar a guerra dos Estados Unidos? O que a gente faz se a gente ganhar a guerra dos Estados Unidos? E se eles ganharem? Bom. Oi? Isso é... Pensar grande. Então, a questão, o equívoco dos espiões na nossa paraxá foi quando perguntamos na segunda-feira onde está o erro deles. Afinal, Moshe Rabbeinu pediu para eles fazerem um bom ato de espionagem, fazerem um reportarem aquilo que eles estão olhando lá na terra de Israel, se os habitantes são fortes, se as cidades são protegidas, como é que é a terra. E eles escreveram, quer dizer, eles reportaram para todo mundo a forma que eles enxergaram, e o povo ficou assustado. Mas o que eles falaram não era mentira, eles não mentiram em momento algum. Afinal, eles estavam falando que os habitantes de lá realmente eles eram muito poderosos, as cidades eram muito bem protegidas. Então, eles não poderiam mentir. Moshe Rabbeinu pediu, né, que eles reportassem, eles reportaram a verdade. E, inclusive, mencionamos na segunda-feira como Moshe Rabbeinu usa de termos ainda mais dramáticos do que os próprios espiões. Moshe Rabbeinu ele fala que lá também, Moshe Rabbeinu Devarim, ele fala, vocês vão entrar numa terra de gigantes, de cidades que têm muralhas até o céu. Ele fala também esse tipo de termos. O detalhe, a diferença de Moshe Rabbeinu e os espiões é a conclusão. Moshe Rabbeinu ele fala, Deus vai dar isso para vocês de presente. E o que os espiões falam? Eles dizem, não conseguiremos. Lo nuchal.
né? Não no halalot, não conseguiremos subir, Elaam, que Hazak o Mimeno, porque ele é mais forte do que nós. Aqui tem um detalhe, que Moshe Rabbeinu, ele não pediu a opinião deles se iríamos conseguir conquistar a terra de Israel ou não. Ele pediu somente um report de como é a terra. Isso é um detalhe muito importante. Quando Deus coloca a gente na missão da nossa vida, Ele não está perguntando se iremos conseguir ou não iremos conseguir. A pergunta é só como conseguiremos. É fato, se Deus exige uma coisa de alguém, Deus coloca uma pessoa na missão da vida dele aqui na terra, é fato que Deus conhece a sua capacidade, e Ele tem certeza que você vai conseguir, Ele te dá força para você conseguir. A única dúvida é qual caminho você vai escolher para conseguir ter sucesso na sua missão. Então o erro dos espiões foi ter dado essa última frase no final. Falar, não conseguirei. Então, depois de todo o report, é dar a conclusão. Eles tinham que fazer o report deles, olha, a situação não é fácil. E passar isso para o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, então, ia ver qual o melhor caminho, qual a melhor forma, qual a melhor estratégia para conquistar a terra de Israel. Mas não existia dúvida que Deus falou que a gente vai para a terra de Israel. Isso não era a questão. Não estava sob questão se devemos ou não devemos tentar conquistar Israel. Não era isso que estava sob questão. A questão era só como. Tem um detalhe muito interessante também nessa... quando a gente olha todo esse episódio, é que a Haftará, justo a Haftará da nossa Parashá, conta, qual que é a Haftará que a gente lê, como Yoshua mandou 2 espiões para a cidade de Jericó, para a cidade de Jericho, né, de Jericho. Ele manda 2 espiões. E eles vão e observam, e eles voltam e falam que todo mundo está com medo, eles são escondidos pela Arahav, etc. Tem toda a história lá. Mas a questão que salta aos olhos, por que Yoshua manda espiões para Jericó, né? Primeira coisa. Ele não tem medo disso, ele viu o erro que foi mandar os espiões para Eretz Israel, e como o povo ficou 40 anos no deserto por causa do resultado de ter enviado espiões, ele vai e insiste na mesma situação. Só que tem um detalhe, com ele funciona. Com ele os espiões voltam e falam, tá todo mundo com medo, vamos lá que vai dar certo, vamos ganhar. O pessoal já amarelou lá dentro. Então, uma das explicações que se dá, a explicação mais simples dessa história, é que quando Moshe Rabbeinu enviou os espiões, a nossa Parashá começa falando, os né, que eles todos eram Rashei Bnei Israel, todos eram líderes. Rashei Bnei Israel Rema, todos eram grandes líderes. E começa a trazer o nome de cada um dos líderes. Pessoas de renome, pessoas famosas, líderes, cada um da sua tribo. Quando vemos a Haftará, na Haftará, Yoshua ben Nun, ele manda Shnai Manashim, 2 homens. Não fala que são líderes, não fala nem o nome deles. Depois temos a tradição da Gemara. A Gemara conta que eram, na verdade, Kalev ben Yefunei e Pinchas. Mas a Torá, a Haftará, não fala isso. Durante toda a leitura que a gente tem no Tanakh, não menciona nenhuma vez quem eram essas 2 pessoas, esses 2 sujeitos, os espiões de Yoshua. Então aqui já tem uma dica, que quando você quer que uma coisa seja feita, né, mandou os líderes, os cabeças, todo esse pessoal, eles pensam demais. Então quando eles começam a pensar e ver a situação, eles falam assim, calma aí, será que todo o projeto, tá? Eles começaram a colocar em dúvida todo o projeto de Moshe Rabbeinu de entrar em Israel. Porque como eles eram, cada um por si, eles eram líderes, cada um eram pessoas de renome, pessoas famosas e tudo, eles acharam por bem não só dar o report, mas chegar na conclusão que o projeto em si não valia a pena. Toda a missão de entrar em Israel não era válida,
porque eles eram pessoas que tinham cada um, né, muita sabedoria. E faltou um pouco aqui de humildade e fé e emuná para fazer apenas o serviço que lhe foi pedido. O serviço que foi pedido é dar um report e não chegar à conclusão se deve ou não deve, né, ser conquistado. Tem um olhar aqui mais racídico. O Rebbe traz alguns mamarim sobre porque realmente Yoshua ele decidiu enviar espiões para Jericó. Qual que era o que estava por trás disso tudo? E porque Moshe Rabbeinu enviou e Deus falou, Shlach lecha, mande somente para você. Então, a forma pela Hassidut, que é estudada todo esse episódio, Moshe Rabbeinu, ele queria conquistar, e a lição de toda essa história, porque a Torá é um livro de lições, né, para todas as gerações, é que Moshe Rabbeinu ele queria que todo mundo fosse possível conquistar os seus 10 poderes da alma. Que Israel tem os 10 povos, a terra dos 10 povos. Então, inclusive começando com 7 povos, né? Ele queria começar primeiro a espiar os 7 povos, que são os sentimentos, né? As midot. E ele queria que todo mundo tivesse o poder de transformar as suas 7 midot. Isso era enviar os espiões. E essa missão, ela acabou não tendo sucesso. Porque não está ao alcance de todo mundo transformar as suas midot, as suas sfirot, como a pessoa, os traços inatos de cada ser humano. A verdade é que, trabalhando muito, a pessoa é capaz de mudar um pouquinho as suas midot, mas isso é algo muito difícil que não está ao alcance de todos. Agora, o que representa Jericó? Jericó representa a fechadura de Israel, assim que ele é chamado. A cidade de Jericó era a fechadura, a entrada, a chave para Israel. Isso, disse Yoshua, nesse caso a gente deve mandar os espiões mostrando que está ao alcance de todo mundo ter a chave na sua mão. Que chave é essa? A chave da alma, a chave das nossas midot é o pensamento, fala e ação. Jericó é chamado pela Kabbalah que é o pensamento, fala e ação da alma. O pensamento, fala e ação de todas as pessoas, isso está no poder de cada um conquistar. Nesse caso, Yeshua fez questão de enviar espiões, porque todo mundo tem que ter essa chave, a chave para as nossas midot na sua mão. E por isso ele teve sucesso, porque todos têm esse poder. Como diz o próprio capítulo 12 do Tânia, fala que o ser humano, por nascença, ele foi dado para ele, né, o poder Moach Shalit Alalev, que o seu intelecto, a sua razão domina o seu coração, os seus desejos, os seus sentimentos. Então toda pessoa pode e deve conquistar e ter a chave na sua mão, que você não pode falar, eu tive... eu estou com um sentimento assim, eu pensei em fazer coisa errada. Mesmo pensar, até mesmo, não só a fala, não somente que a pessoa tem que controlar aquilo que ele fala, ele tem que controlar aquilo que ele age, mas inclusive o Tânia diz, o Alter fala, a pessoa deve controlar até o seu pensamento. Obviamente, o primeiro pensamento, quando a gente diz que a pessoa deve controlar o pensamento, se a gente estudar o capítulo 12 do Tânia em detalhes, o primeiro pensamento é um reflexo das midot. Esse primeiro, a gente não tem controle. Mas se você vai dar corda para o pensamento, se você vai fazer esse pensamento evoluir na sua cabeça, isso está totalmente sob o controle de cada pessoa. Então todo mundo manda espiões para Jericó e fala, eu tenho que pensar em estratégias de como conquistar o meu segundo pensamento. Ou seja, se subir um pensamento ruim, pensamento negativo, eu tenho o poder de expulsá-lo e evitar pensar sobre esse assunto, ou inclusive mudar esse meu pensamento para um pensamento positivo. Como a Gemara diz que se vem um pensamento ruim, vai, estuda a Torá, fala a palavra de Teilim, ou pense em outra coisa produtiva, você pode até tirar o pensamento negativo, quanto mais evitar
de falar coisas negativas ou agir de forma negativa. Tem uma história famosa, que uma vez veio uma pessoa pro Magid de Mezrich, e ele falou que ele veio reclamar pro Magid de Mezrich que ele tinha muitos pensamentos estranhos. Pensava muita coisa ruim, né? E principalmente quando eu estava na hora da tefilá, vinha pensamentos diferentes e tudo, não conseguia se concentrar. Então o Magid falou, vai visitar o Reb Zevov de Zitomir, uma cidade na Ucrânia, né? Falou, vai visitar ele vai te explicar o caminho sobre esse assunto. Então o cara fez a viagem para Zitomir não era fácil na época, o cara pegou um carroça Uber, né? Uber carroça da época, né? E pagou a viagem, só que os horários e tudo, a viagem era longa, não tinha GPS e Waze, ele acabou chegando lá na cidade umas 10, 11 da noite, num frio, e o Uber carroça deixou ele lá e foi embora. Ele ficou na porta do rabino, o endereço que ele tinha recebido do Magid de Mezrich. Ele bateu lá e falou, desculpa da tarde, mas alguém abre a porta para mim, por favor, e falar com o rabino. Ele não conhecia ninguém lá, ele tinha que ir dormir na casa do rabino também. Mas ninguém atendeu. Ele bateu outra vez e falou, pessoal, alguém aí tá fazendo baita frio aqui fora, né? Lá na Ucrânia era inverno, tá fazendo muito frio, por favor, deixa eu entrar. Passou mais meia hora, ninguém entra, ficou batendo, daqui a pouco o frio lá começou a nevar, tava fazendo um frio horrível. Ele começou a ficar com medo que ele ia morrer, então ele perdeu, começou a estar batendo mais, né, com educação, chegou de noite, não atrapalhar, começou a bater com tudo na porta, começou a fazer um escândalo, por favor, alguém abre, vou morrer de frio aqui. Começou a gritar, e ninguém abria a porta. Deu meia-noite lá, ele começou a dar um berro, me falaram que você é um rabino, que você se preocupa com as pessoas, eu tô vendo que você é um farsante, você vai deixar eu morrer aqui na porta, isso aqui não é jeito de se tratar um judeu aqui, coitado, eu vim de longe, eu vou morrer, se ninguém abrir, por favor, abre, senão amanhã é só fazer o Kadish. E aí, quando o cara estava quase para bater as botas, abre a porta o rabino e fala, por favor, entre, deu para ele um chá, uma sopinha, alguma coisa, e ele falou, vou te explicar uma coisa, a sua cabeça é a sua casa, e você deixa entrar quem você quiser, a hora que você quiser. Então ele estava mostrando que, inclusive o pensamento, ele falou, o pensamento também é assim, o pensamento está sob seu controle, você domina o seu pensamento e você deixa entrar quem você quiser e a hora que você quiser. Por isso mesmo, o Yoshua ele fez questão de mandar espiões na Haftarah mostrando que na chave para as midot, que é o pensamento, a fala e as ações, isso está sob o controle de todo mundo. Então ele mandou quem? Anônimos. Para a pessoa também saber que ele tem uma incumbência de uma missão divina, uma missão do Rebbe, uma missão de Hashem, o Rebbe seria no caso do Yeshua, Moshe Rabbeinu, e nós temos a missão do Rebbe, estamos se preparando aqui para inventarmos também. Então, o que devemos fazer para essa missão é saber que, sim, temos o poder, conseguimos, e a pergunta é só, como iremos fazer? Aí, o meu de hoje, dia Rav Dalet Sivan, 24 de Sivan, Ashoel Bemait Kashrut Shelo Elai Meachar Shein Ani Makiro Panim. Aquele que pergunta, diz o Rebbe anterior, como que é a minha conexão com ele? Como que o Rebbe se conecta com o seu Hassid? Escuta isso, Benatar. O Rebbe fala aqui, uma pessoa pergunta, como que eu vou me conectar com o Rebbe se eu não conheci ele pessoalmente? Então diz o Rebbe, a Iskashros Amitis, isso aqui é uma preparação para Gimel Tammuz, pessoal. A conexão verdadeira que é Ledei Limud da Torá, é através do estudo da Torá. Quando ele estuda os meus mamarim, Koret Asichot, ele lê Asichot, o Mitchaber im Yedidei Anash, ele se junta com os outros Hasidim, e também os alunos da Yeshiva Tomchei Tmimim, Belimudam Beisvadotam, tanto nos seus estudos de Hassidut como também nos seus Fabrengens, o Mekayem Bakashati, ele cumpre também os meus pedidos. O que são os pedidos do Rebbe?
Be'amirat Telim, falar o Telim, Bishmirat Zmanei Alimudim, cuidar dos horários de estudos, que é o Ritas, né? Chumash Telim Itania, que é o Rambam, Hine Bozeis Kashas. Essa é a verdadeira conexão. Muito mais do que conhecer o Rebbe pessoalmente, a verdadeira conexão é estudar os Mamarim do Rebbe, a Sichot do Rebbe e fazer os seus pedidos, que é o Ritas e o Rambam.